me chamo João Vitor e vou apresentar agora meu trabalho de comportamento mecânico sobre ensaios mecânicos. Bom, o primeiro ensaio que eu vou tratar é o ensaio de tração. Esse ensaio, basicamente, a gente pega o nosso corpo de prova, fixa ele na parte superior e inferior na máquina, aplica uma carga de tração axial crescente e ainda acopla um extensômetro nele para obter os dados de deformação. Com os dados de força e deformação e a área da seção, nós conseguimos traçar o nosso gráfico de tensão-deformação. Se a gente utilizar a área inicial, nós vamos ter a curva de engenharia. Se a gente utilizar a área instantânea, nós vamos ter a curva real. Aqui a gente tem o comportamento do material ao longo do teste. Aqui é a região elástica, aqui é a região plástica, onde nós vamos ter um alongamento e redução da seção transversal de forma permanente. Depois que passa pelo limite de resistência à tração, nós vamos ter a estricção do material em um ponto e a deformação passa a ocorrer apenas nesse ponto, até que ocorre a fratura nesse ponto. E alguns dados são obtidos a partir desse gráfico, como o limite de escoamento, limite de resistência à tração e limite de resistência à ruptura. No ensaio de compressão, nós vamos aplicar a carga da mesma maneira, axial, fixa o corpo em cima e fixa ele embaixo, o corpo de prova, e aplica a carga axial, só que de compressão. O problema desse teste é o que faz ele não ser muito realizado, principalmente para materiais dúcteis, porque ele acaba causando a flambagem do material. Para evitar a flambagem, a gente acaba fazendo um corpo de prova mais compacto, só que esse tipo de corpo de prova dificulta a coleta de deformações porque ele é muito pequeno, então fica bastante impreciso. Mas para materiais frágeis ele é bastante utilizado, porque o material frágil ele acaba não deformando tanto, ele simplesmente fratura, e essa fratura geralmente ocorre dessa forma, com angulação com eixo longitudinal. E para materiais dúcteis, as informações de região elástica são bastante semelhantes, tanto para tração quanto para compressão. Então, para materiais dúcteis acaba sendo mais realizado o ensaio de tração mesmo. Como eu expliquei aqui, o corpo de prova fixado em cima e embaixo e a carga de compressão aplicada. Aqui a gente pode perceber, é um corpo de prova dútil, certo? Ele acabou flambando um pouco, flexionando um pouco. E no ensaio de torção, nós já vamos coletar dados relacionados tanto à torção, o esforço de torção, quanto a propriedades relacionadas ao cisalhamento, como o módulo de cisalhamento, certo? Basicamente, nós vamos fixar o corpo de prova em um lado, aplicar o torque do outro. Com a ajuda de um troctômetro, vamos coletar os ângulos de deformação. Com o momento e o ângulo de deformação, a gente consegue calcular as tensões e deformações e assim traçar o gráfico e obter as propriedades. O que difere, basicamente, além do tipo de teste, é o modo de falha. Que o modo de falha ele é um pouco diferente. Aqui a gente pode perceber que não tem mudança na seção transversal, ela não reduz, o corpo não alonga, ele só fratura. Isso difere dos ensaios de tração e compressão. Como a gente pode ver aqui, o material frágil vai fraturar de forma angular e o material dútil vai fraturar de forma perpendicular ao eixo longitudinal, certo? O ensaio de impacto é um ensaio que a gente realiza para obter informações relacionadas à energia, à tenacidade, resiliência, enfim. Basicamente, nós vamos calcular a energia potencial do martelo na altura inicial, na altura final, e essa diferença de energia é a absorção do corpo de prova. Só que esse tipo de cálculo não é muito preciso, porque a própria vibração da máquina, a deformação do martelo, tudo isso pode influenciar na coleta, no cálculo de energia. Mas mesmo assim, ele ainda é muito realizado esse teste. E o tipo de teste ele depende do tipo do corpo de prova, por exemplo, eu sei que é um teste de isode, um ensaio de isode, porque nós temos um entalhe de 45 graus. Se fosse um furo no meio, seria um ensaio de Charpy. Aqui nós temos uma fratura dútil e aqui uma fratura frágil. Por fim, no ensaio de dureza, Brinell, basicamente nós vamos penetrar o corpo de prova no material, calcular a área da impressão, e a partir desse cálculo da área da impressão, que no caso aqui é uma calota esférica, e da carga aplicada, nós conseguimos determinar a dureza Brinell. E vale destacar que a dureza é uma resistência à penetração, por isso que o teste ocorre dessa forma, e ele é o único dos ensaios que não é destrutivo. E é isso, obrigado.